Seu Saulo, a gente está no momento de pandemia, o senhor com a experiência que tem na área de saúde, o que gostaria de passar para essa comunidade? A gente tem acompanhado, conversado com o pessoal, até mesmo pelo WhatsApp aqui da rádio, que eles participam bastante do nosso programa. O pessoal está meio apreensivo em Pinhal Grande em relação à chegada do vírus, da doença aí, porque todos os municípios na volta, em sua grande maioria, já tem casos. Então, o senhor deve estar acompanhando também essa apreensão da comunidade. Como é vista a doença nesse momento em Pinhal? Pois é, Carla. Assim, eu gostaria de dizer primeiramente que eu estou aposentado, né? Agora, em fevereiro, me aposentei, né? Aliás, me aposentei no início de março, mas passei a secretaria, o comando da secretaria para a Rosane em fim de fevereiro, né? Até dizer que fiquei aí 3 anos à frente da secretaria, não como secretário, mas como responsável pela pasta, né? E nesse período eu não quis FG, não quis nenhuma gratificação, fiquei com o meu salário de funcionário, né? Que se eu estivesse aqui, estivesse lá na prefeitura, onde eu estivesse, qualquer setor da prefeitura que eu estivesse, eu estaria ganhando aquele salário que eu ganhei aqui. Então, se o prefeito tivesse nomeado um secretário, eu fiz a conta que dá em torno, passa de 200 mil, a economia que o prefeito e a administração fez em não ter um secretário aqui, ter um responsável pela pasta, como foi o meu caso, né? É importante salientar isso porque muitas vezes as pessoas acham que eu estava aqui ganhando mais um plus além do meu salário. Não, eu não recebi nem um centavo além do que eu iria receber em qualquer atividade da prefeitura. Mas quando fui, já vinha há tempo conversando com a Rosane para que ela aceitasse a secretaria, em função de que eu queria sair mesmo, né? Ela achava que não tinha condições, ficava preocupada, ficava apreensiva. Mas dizer que assim que ela assumiu, a gente pôde perceber, e a população sabe disso, da competência, né, da Rosane, né, para tocar a secretaria, muito mais do que eu, até porque ela conhece muito mais as atividades da Secretaria de Saúde, porque ela trabalhou a vida inteira na Secretaria de Saúde. E aí que eu entro na questão do coronavírus, né, que quem sabe até foi uma situação providencial que ela tenha assumido a secretaria exatamente nesse momento, porque eu entendo que ela tem muito mais condições do que eu para tocar a secretaria nesse sentido. E foi assim que ela, juntamente com a administração, organizou a secretaria, dotou toda a equipe dos EPIs, né, necessária, aí, touca, jaleco, luva, enfim, a higienização, organização dentro da pasta aqui, para que, tipo assim, com relação às vacinas, o pessoal tem que fazer digamos assim, um escalonamento, um distanciamento, toda a parte que coube a secretaria, o município, enfim, foi feito com muita competência, né? Foi um trabalho ótimo e, por enquanto, claro, a população está apreensiva e com toda a razão, eu também estou apreensivo, né? Que não chegue até aqui, mas infelizmente a gente não pode evitar isso, porque um dia talvez chegue, vamos torcer para que não chegue, logicamente, né? Mas a parte que cabe à secretaria, para te dizer, Carla, realmente está sendo feito com muito denodo, com muita capacidade, e isso a população sabe. E mais, a população aqui de Pinhal Grande, nós temos que até parabenizar, elogiar, porque o pessoal está realmente consciente. A gente pode ver na rua, digamos no comércio, em todos os locais, o pessoal de máscara, né, e estão apreensivos e estão se cuidando, porque não adianta estar apreensivo e não se cuidar. Então temos que registrar isso também, Carla. Realmente fica a apreensão e cada vez mais se nota do tamanho da responsabilidade dos gestores. A secretária Rosane está conduzindo, a gente está acompanhando com muita cautela, com muito zelo. É claro que se chegar a doença não vai ser por falta daquele cuidado, da prevenção, que é um vírus muito contagioso, né, seu Saulo? Sem dúvida. Quem acompanha aí a mídia, né, até fica assustado, especialmente a Globo, né, porque agora ontem parece que passou de 1.000 os mortos num dia, isso, né? Isso aí é um número muito expressivo a nível de Brasil, apesar de termos aí mais de 200 milhões de habitantes, mas enfim, é muito elevado. A região sul, nós, especialmente o Rio Grande do Sul, estamos, parece que, muito melhor que a média do país, né? Porque eu acho que aqui também o governo do estado tem feito um bom trabalho. Mas cabe sim aos municípios, né? Os municípios têm que fazer a parte deles. É lógico que, como a gente disse,
evitar o que podem, mas garantir que não venha, isso é impossível, né? Porque vem, digamos, uma pessoa de outro município, né, assintomático, por exemplo, traz aí, daqui a pouco, como aconteceu em Formigueiro, lá tem um número muito expressivo pela população do município, né? E a gente tem que ficar sempre fazendo a nossa parte. E aí, nesse sentido, a administração como um todo, e em especial a Secretaria, tem cumprido a risca com aquilo que é de responsabilidade, digamos assim, fazendo até a mais, porque até a higienização dos pisos aí, com detetização, essas coisas que está sendo feita, é muito importante e aqui está acontecendo. Seu Saulo, vamos entrar no assunto ao qual eu lhe procurei, a nossa equipe lhe procurou para buscar mais informações, até agendamos essa entrevista. Eu gostaria de entender, até a nossa comunidade, que julgamento do TSE é esse que entrou em pauta nos últimos dias em Pinhal Grande, onde o senhor foi absolvido, sendo que não é um processo de agora. O que aconteceu? Coloca a gente a par dessa situação. Carla, se me permite, eu ainda vou falar um pouquinho sobre a Secretaria. Claro. De quando eu assumi, eu tenho que aqui fazer justiça com o nosso prefeito, com o nosso vice-prefeito, com a administração geral. Porque nós assumimos aqui com 4 prestações de contas atrasadas, o município no CADIM. Para quem não entende, CADIM é como se fosse o SPC, o Serasa para a pessoa física, né? Como a pessoa jurídica, o município, então, não podendo receber verba em função de estar no CADIM. Infelizmente, tivemos que assumir essa situação. Resolvemos, né, informatizamos toda a secretaria, né, fizemos a planificação, adquirimos aí mais de R$100 mil em equipamentos, como autoclave, computador, ar-condicionado, enfim, todo instrumental necessário, né, criamos aí, voltamos àquele programa de dar prótese para a população, prótese dentária, né, e, enfim, foi comprar 2 gabinetes odontológicos novos, ambulância, uma van, 2 Siena, uma Spin e um Mob. São 6 veículos novos, ali ficando só o digamos, o micro-ônibus que não foi adquirido novo. O resto, tudo foi veículos novos para dar condições da Secretaria poder atender muito bem a população. Mas isso não adianta o secretário ter a vontade de atender, querer fazer, se não há o apoio, se não há os recursos, se não há destinação de verba por parte do Executivo. Então eu tenho que fazer justiça, dizer que isso não é mérito meu, isso é mérito da administração, e especialmente do prefeito e do prefeito, que logicamente estão com as rédeas na mão, como diz o ditado, né? Mas com relação, Carla, a tua pergunta, sobre aquele julgamento, foi lá em 2018 ainda, né? De um fato que aconteceu lá em 2008, imagina, quando eu nem era candidato a prefeito, né? Eu era prefeito, não podia ser reeleito, eu lembro foi na candidatura da Marilene, e que aí umas pessoas organizaram aí uma armação ardilosa, aí uma armação para poder fazer com que eu tivesse algum problema na justiça, né? E como se tratava de uma pessoa que eu sempre ajudei naquela ocasião, esteve no meu gabinete, eu não sabendo de nada, né? Acabei ajudando, como todas as outras que eu ajudo sempre, a vida inteira ajudei. E isso, na época, foi gravado e esse assunto foi parar nos tribunais, né? Demandou muito tempo, porque a justiça realmente é amorosa, né? Mas tem gente que fala, às vezes, da justiça, mas eu nunca tive problema com a justiça, até porque do tempo que eu fui prefeito, isso foram 3 mandatos, né? Com a oposição que eu tinha, não a oposição na Câmara, mas a oposição de algumas pessoas, sei lá, com recalque, o que era que tinha, isso passei pelo menos os últimos 2 mandatos, eu lembro de uma ocasião que teve 14 denúncias num dia e uma denúncia, mais 2 no outro dia, são 16 denúncias em 2 dias, né? Mas todas infundadas, todas que não tinham mínimo sentido, e eu sempre disse que denúncia para mim não é problema, porque se tu está certo, a denúncia simplesmente cabe à justiça averiguar e dar o veredito final. E nesse caso nem se tratava de denúncia sobre a administração, essa era uma denúncia eleitoral, sobre um fato de uma eleição em que, como eu disse, como não era nem candidato, né? Esse assunto foi parar no TSE, né? E eu tive, digamos, até a sorte de cair uma relatora, a ministra Rosa Weber, que é uma pessoa que eu admiro, tem 2 ministros que eu admiro no tribunal, que é a Rosa Weber e o Luiz Roberto Barroso, que eu vejo eles com muita técnica nas suas decisões, eu às vezes acompanho as decisões, os julgamentos, né? E caiu na mão dela, ela, como relatora,
ela fez um relatório de que, na condição que eu estava, digamos assim, que eu estava em condição de réu, eu passei a ser vítima. Réu seria quem fez a armação, uma coisa sem sentido, né? Até porque o julgamento foi por atipicidade de conduta, é um fato inédito, um fato que não... Eu não fui procurar ninguém, foram no meu gabinete fazer essa armação. E o relatório dela foi esse, né? Todos os ministros, todos, por unanimidade, votaram, né, pelo arquivamento, por não tinha o mínimo sentido, e no caso eu fui inocentado, porque caso eu não fosse, eu estaria impossibilitado, digamos, de concorrer a uma próxima eleição, que seria para frente, enfim. Então, eu diria que estou com a alma lavada, né, porque a gente realmente foi julgado de acordo com o deveria, que eu entendo, né, porque se eu não tinha mínimo de culpa no assunto, eu tinha que ser julgado da forma que fui julgado. Então, foi mais ou menos nesse sentido essa questão desse julgamento, Carla. Se o senhor fosse condenado, ficaria ilegível? Exatamente, inelegível. Se fosse condenado, eu não poderia concorrer, digamos, em outro pleito, que seria lá em 2012, 2016, enfim, para frente agora, né? Essa definição, então, já saiu lá em 2018 e agora voltou à tona. Por que seria? Assim, ó, eu estava olhando um movimento nas redes sociais, eu acho que talvez seja por causa da eleição, não sei o que está acontecendo aí, de que uma pessoa comentou, né, e até nem foi no Brasil, foi uma pessoa lá da Itália que tem o meu sobrenome, eu acho que por querer saber se era parente ou coisa nesse sentido, e aí veio à tona, e aí ontem eu estava olhando a enxurrada de manifestações a meu favor, aí, que é para que eu concorra, e enfim, me dando apoio e curtidas, foi uma coisa assim que eu até me assustei, né? Eu não sei se as pessoas não sabiam o que está acontecendo, mas enfim, foi uma enxurrada de manifestação em meu favor aí, Carla. Então, hoje o senhor não tem nenhuma situação que lhe impeça de concorrer a qualquer pleito, a qualquer cargo? Não, eu estou completamente tranquilo, se fosse o caso, não tenho problema nenhum com a justiça eleitoral. E isso é bom que se diga sempre, justiça eleitoral, porque na justiça, a outra justiça, nunca tive problema, porque nunca tive nenhum ato do meu governo que desse margem para alguma coisa contra mim. Falando em setores de eleições, o que o senhor acredita, falando em opinião assim pessoal mesmo, como o senhor tem experiência no ramo eleitoral, será que teremos eleições em outubro ou realmente ela vai ser prorrogada? Porque a gente tem acompanhado as informações, essa determinação tem previsão de sair no mês de junho. A partir da semana que vem poderemos ter uma solução para isso. O que o senhor acredita pessoalmente? Olha, sinceramente... Para começar, eu acho, até ouvindo um dia desses, agora assumiu a presidência do TSE, o Luiz Roberto Barroso, e ele mesmo disse que seria quase impossível fazer dentro desse período. Mas, a princípio, para mim, vai acontecer em dezembro, no meu ponto de vista. Se caso acontecer esse ano, mas há um movimento muito grande na Câmara Federal, no Senado, e aí todas as associações de municípios, a CNM, no sentido de que essas eleições sejam jogadas lá para 2022 para coincidir com as outras eleições, né? Eu não sei, porque segundo a gente ouve na imprensa aí, a grande mídia, de institutos da OMS, enfim, de tantos institutos que estão acompanhando essa questão do coronavírus no Brasil, que isso não vai terminar tão logo, que vai até o fim do ano, quem sabe passar para 2021, né? Então, isso aí, eu te diria o seguinte, hoje se me perguntasse, eu diria 50% de chance dessas eleições acontecer lá em 2022. Essa é a minha opinião, que fique bem claro isso, né, Carla? Sim, a gente está falando de opinião pessoal como experiência na área da política, né? E a gente tem uma notícia de ontem que a FAMURS e associações regionais se manifestaram contra a realização das eleições em 2020. Uma grande preocupação que a gente está acompanhando é quanto aos grupos de risco. Na verdade, grande parte dos atuais prefeitos ou os que irão concorrer tem mais de 60 anos. E também os vereadores, enfim, todos estariam no grupo de risco e tendo contato, saindo nas ruas, entrando nas residências, aquela campanha corpo a corpo, e isso seria praticamente impossível de acontecer nesse período. Exato, nós temos aí
eu acho que são mais de 3 mil municípios no Brasil, dos 6 mil aí do total, mais de 10 mil, que são municípios até 5 mil habitantes, até mais que isso, eu não lembro, tinha esses dados, né? Mas enfim, é mais de 3 mil habitantes, 3 mil municípios com essa característica. Ora, esses municípios, como é o nosso caso, é diferente dos municípios grandes, como Santa Maria, como Porto Alegre, enfim. Esse município, a campanha é feita de casa em casa, é feita pessoalmente, né? Então, como ficaria? É impossível, é impraticável, não há condições de fazer uma campanha nesse sentido. Vamos fazer através de redes sociais, que jeito, né? Não há o contraponto, é muito difícil. Eu não vejo, se acontecer uma eleição desta forma, vai ser uma coisa muito, no meu ponto de vista, vai ser errado. Não há, como eu disse, não tem condições de se fazer uma campanha dessa forma. Então, se levar para o lado correto, se analisar bem, e como está previsto que não vai acabar tão logo essa questão do Covid-19 aí, com certeza não vai ter possibilidade nem de fazer esse ano, né? E aí por que vai ser 2021? Então daí talvez se já tenha que mudar a Constituição, já se muda para 2022. E essa, como digo sempre, é a minha opinião, né, Carla? Claro, e a gente vê também que a partir de segunda-feira os secretários devem, quem pretende concorrer à eleição deve se como é que a gente diz? Desincompatibilizar. Então esses que sairiam na segunda-feira ou não sairiam, a gente vê que na administração pública em geral, todas as prefeituras, está uma dúvida. Como em tudo hoje, né? Hoje a gente não sabe o amanhã, não sabe o daqui a pouco, devido à pandemia. Então, fica sempre aquela pergunta, a gente está também no questionamento, volta, não volta às aulas, o que vai continuar? A gente já está em 40% do ano. Então, tudo é uma pergunta, tudo é um ponto de interrogação, né, Celso? Exato, e tem essa questão que tu falou aí, a questão dos que tem que desincompatibilizar, eles vão ter uma perda muito grande, porque antes seria 3 meses, aí vão ter quantos meses se vai até fim de dezembro, se vai até dezembro, por exemplo. Então, aí é uma situação sui generis, não é uma coisa normal, né? E a questão das aulas mesmo, eu não vejo essa questão de, eu dou uma opinião minha pessoal, eu não tenho filhos no colégio, enfim, mas digamos, ensino à distância, dar temas em casa, eu não vejo que isso seja muito produtivo. Eu acho que as professoras, os colégios, os diretores, enfim, a secretaria está fazendo a sua função, porque não há outra forma. Agora, não é, no meu ponto de vista, não é a mesma coisa que a aula de presencial. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito até, lamentavelmente, que esse ano será perdido para a questão também das nossas escolas, dos nossos alunos, né? Na verdade, as aulas online é o que se tem, ou esses materiais que são entregues para os alunos em casa. Nada vai substituir esse ensino direto aos professores, esse contato, mas também parece tão longe da gente voltar a essa realidade dentro da sala de aula, que o que mais se evita são as aglomerações, e numa sala de aula é impossível não ter, né? Exato, e a questão desse aula online, enfim, essa forma aí, seria para que os alunos não vão esquecendo, não vão se distanciando do colégio, mas não, como eu disse, no meu ponto de vista, ele não vai ter como contar um ano. Eu acredito que não vai ser assim, vai ter que ser dado a não ser que as coisas mudem aqui para frente muito radicalmente. Mas no momento a situação é essa, no momento não tem como dizer que vai dar para concluir. E se concluir, se o Estado, a União, sei lá, o MEC, decidir que vai ter que ser contado, eu acredito que vai ter uma grande perda por parte dos alunos do Brasil inteiro, né? Com certeza. Vamos acompanhando, né, secretário? Eu já agradeço a sua participação, o senhor conversar com a gente, e desejamos, então, uma boa continuidade. O senhor está aposentado agora, mas segue acompanhando as ações do município, o governo, né, municipal. E se o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Não, Carla, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Até a rádio aí tem dado oportunidade para todo mundo, e eu agora, na condição de aposentado, nem estou mais na secretaria, tendo a oportunidade de falar. Eu acho que é importante a rádio divulgar, e a gente está sempre à disposição aqui. No momento que quiser fazer contato, estamos à disposição. Agradeço a população que está nos ouvindo. Muito obrigado. Nós conversamos com o ex-prefeito e também ex-secretário de Saúde de Pinhal Grande, Saulo Garlet.